Os vizinhos não aguentam mais ele. Olha lá. Ele tá brigando com a vizinha. Olha o que ele vai fazer no carro da mulher. Olha essa imagem, olha o que vai acontecer aí, ó. Eu vou botar tudo pra polícia. Tu viu o que tu fez? Tu viu o que tu fez? Tu quebrou meu pé, não vai me quebrar. Você quebrou meu pé. É um celular na mão dele ou é uma arma? É um celular que ele tá iluminando o interior do carro. Ah, olha lá, ó. Vou quebrar esse retrovisor. Vou quebrar o retrovisor, ele falou. Ai, meu Deus. Esse é o Carlos Alberto. A mulher arranca com o carro, ó. Fala, nação rubro-negra, o que vocês acham da gente fazer uma campanha para mudar o escudo do Vasco para esse mascote que está sempre em São Januário? E falando sobre o Carlos Alberto, mais uma vergonha desse ex-jogador que gosta muito de falar do Flamengo, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai comentar as bizarrices que a imprensa falou na data de ontem sobre Flamengo versus Atlético. Jogo esse que mais uma vez a gente conseguiu bater o recorde de bilheteria, né? A renda do jogo foi o recorde de todos os tempos em Goiás. Falando sobre a saída do Jorge Jesus, o Marcos Braz, ele revelou como foi forte a emoção na saída do técnico que fez uma promessa de voltar ao time do Flamengo. E a gente vai atualizar para vocês também as situações médicas do Flamengo, Wesley e Vinha. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora, eu tenho que começar o vídeo falando sobre esse chororô danado na imprensa brasileira. André Rizek bostejando mais uma vez e dessa vez falando que as imagens vão viralizar no mundo todo desse erro do VAR no lance do pênalti do Bruno Henrique. Tá de sacanagem, né, André Rizek? Você viu a foto da boca do Bruno Henrique? Cortou o lábio por dentro, de cima a baixo, e não foi pênalti. E o erro tremendo da arbitragem é esse que vai rodar o mundo. Pelo amor de Deus, Rizek, você viu o lance do Fagner, que ele cometeu um pênalti, foi na altura do tornozelo, subiu o pé nesse lance para machucar mais, jogador maldoso, que já encerrou com a carreira de um jogador do Flamengo praticamente, e o lance seguinte, ele vai com a sola na altura do joelho do adversário. E o árbitro fez o quê? E o VAR fez o quê? E você fala do lance do Bruno Henrique, que cortou a boca do jogador todo, que antes da bola chegar no lance, curiosamente, um braço vai na direção da boca do Bruno Henrique, e não foi pênalti, né? Lance bom foi o que o árbitro não expulsou o jogador do Atlético Goianiense, que o jogador foi na altura ali, com a sola do pé na altura da boca do Ayrton Lucas. Um pênalti meio mandrake ali do Léo Pereira. Então, não sei do que vocês estão reclamando. A imprensa está reclamando de um jogo onde o Atlético Goianiense teve um pênalti a favor e desperdiçou, onde o árbitro acertou a maioria dos lances cabais, que eram lances difíceis, que a maioria não acerta, e ele acertou, e em vez de ser exaltado, ele é massacrado o dia inteiro. Ontem foi um show de horror na imprensa. Não foi só o Rizek, como outros jornalistas também massacraram o árbitro, pediram afastamento de um árbitro que acertou lances cruciais que a maioria não acerta. Então, bem difícil mesmo esse tipo de comentário, da gente conseguir digerir. A gente nem assiste, mas chega até a gente esse tipo de comentário. E o presidente do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense soltando uma nota de repúdio, falando que foi armação, que foi manipulado o jogo, vai ter que provar isso aí na justiça. Não podemos deixar barato, porque bota em desconfiança a nossa qualidade, o nosso empenho, o nosso trabalho, o nosso suor, as nossas viagens para fazer os jogos. É inacreditável e inaceitável como um pedaço do Brasil chora quando o Flamengo ganha. E quando ganha, de forma justa. Mereceu vencer? Não mereceu. O Flamengo não jogou para vencer, mas vencemos o jogo pelas qualidades de jogadores, né? Como o Nicolas de la Cruz, que fez um gol surreal, lembrando muito o Zico, e também o Pet. E aí vem a imprensa desvalorizar as nossas vitórias. Bom foi o lance do Vasco, que o cara agarrou a bola, levou para casa e o juiz não deu pênalti. O juiz, porque o VAR chamou. O lance do Fagner, que foi legal, dele quase encerrar a carreira de mais 2 jogadores. Parabéns, o Fagner não é maldoso, o Fagner é um excelente jogador, né? Agora, com o Flamengo, é contra tudo e contra todos. Ridícula essa situação da imprensa, queria saber muito
o que vocês acharam desse falatório todo aí desses pseudo-comentaristas de futebol que são parciais e acabam manipulando certo público na televisão contra o Flamengo. Isso vocês acham certo? Acham que realmente o árbitro errou? Ou vocês concordam comigo que o árbitro acertou e devia ser exaltado, em vez de estar sendo massacrado pela imprensa praticamente toda? E nação rubro-negra, apenas uma curiosidade sobre a saída do técnico Jorge Jesus. O Marcos Braz ele deu uma entrevista no Mundo GV, no canal Mundo GV, do Getúlio Vargas, ex-goleiro do Flamengo, e ele revelou choro no bastidor, promessa, entre aspas, do técnico Jorge Jesus voltar. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o Marcos Braz. E o que ele falou para mim no churrasco de despedida foi o seguinte: Braz, vou voltar a treinar esse clube. O Marcos Braz até falou que ele disse não como um tom de promessa, mas sim com bastante carinho. Ele ainda falou, para mim a conversa mais difícil foi quando ele oficialmente falou que ia voltar para Portugal. Almoçamos juntos e ele começou a falar. E eu disse, Jorge Jesus, não precisa dar explicações. Somos campeões brasileiros, campeões da Libertadores e o projeto ele deu certo. E ele falou, eu com lágrima nos olhos e o Jorge Jesus com lágrima nos olhos. Galera, a gente sabe que se não fosse pela Covid, ele ficaria aqui no Brasil. Mas são coisas que acontecem, o mundo não esperava aquele acontecimento, ele estava longe da família, partiu. Não sei se um dia ele vai voltar para o Flamengo, não sei se o Felipe Luiz no futuro vai ser esse técnico que vai substituir o técnico Tite, mas a verdade é a seguinte, marcou muito os torcedores rubro-negros, eu tenho uma gratidão gigantesca por esse técnico, tá? Se ele puder um dia voltar, beleza, se não puder, já fez um serviço aqui que mudou o futebol brasileiro, mas era apenas uma curiosidade sobre esse bastidor da saída do técnico, ex-técnico Jorge Jesus. E vamos lá falar uma curtinha aqui sobre o trem pagador brasileiro que é o time do Flamengo, né? O Flamengo jogou contra o Atlético Goianiense num estádio péssimo, horroroso, Serra Dourada, tava com gramado ali parecendo um beach soccer, qualquer disputa levantava um caminhão de areia. E a CBF liberou esse estádio. Beleza, liberou o estádio, o Flamengo fez o quê? Foi lá jogar e a nação rubro-negra, como sempre, lotou a área destinada a ela, estava lotada. O Flamengo conseguiu ali, junto com o Atlético Goianiense, bater o recorde de bilheteria. O Goiás nunca teve uma bilheteria tão alta quanto nessa partida. Para mim, iria ficar em 2 milhões, 2 milhões e meio. Até falei com meu filho, mas não. 4,4 milhões de reais nessa partida. Recorde total e o Flamengo mostrando para o mundo, mais uma vez, o porquê que tem um manto que vale mais de 250 milhões de reais em patrocinadores. Porquê que consegue movimentar um valor gigantesco de bilheteria em todos os jogos, mostrando que a nação rubro-negra realmente tem muita força e ajuda também outros clubes, né? O Atlético Goianiense, com certeza, com essa bilheteria, vai conseguir pagar o salário por vários meses dos jogadores. Esse tipo de bilheteria é o jogo que os adversários esperam para que consiga deixar as finanças ajustadas até mesmo para o resto do ano. Então, Flamengo, sendo o trem pagador do Brasil, mais uma vez bateu o recorde de bilheteria agora em outro estado brasileiro. Amanhã a gente vai ter um jogo muito difícil contra o São Paulo. Jogo esse que vai ser jogado dentro do Maracanã, na nossa casa, com a torcida do Flamengo lotando o estádio Mário Filho. Só que nesse jogo a gente vai ter pelo menos 2 desfalques, tá? Um é o Vinha, que se machucou ali num cabeceio e foi um lance bem sério, né? Abriu a cabeça do jogador do Atlético Goianiense. O Vinha, depois do jogo, teve que ir para o hospital, mas graças a Deus ele não teve um problema mais sério no cérebro dele. Só que pela recomendação, hoje em dia, o jogador teve um contato muito forte de cabeça, ele é retirado da próxima partida, ele fica um pouquinho de molho para ter aquela observação, porque cérebro é uma parada complicada. A gente deseja uma boa recuperação também ao jogador do Atlético Goianiense, e um dos desfalques é esse do Vinha. O outro, é lógico, é do Gabigol. O Gabigol que está suspenso, o efeito suspensivo ainda não saiu essa decisão, se ele vai conseguir ou não, então pelo menos esses 2 desfalques. Uma coisa boa é a volta do Wesley. O Wesley treinou normalmente com o restante do elenco, provavelmente seja reforço para essa partida contra o São Paulo, até porque na última partida a gente não teve o Varela, estava sem também o Wesley, e aí a gente ficou com a lateral direito meio capenga, ficamos somente ali com a Ayrton Lucas e o Vinha, e infelizmente um dos 2 tiveram que sair.
e o Flamengo foi em frente, conseguiu o êxito na partida, só que pro próximo jogo, se o Wesley não tiver condições de voltar, a gente provavelmente vai ter que improvisar na lateral direita. Mas acredito eu que o Wesley, como já treinou com o restante do elenco, esteja totalmente liberado para esse jogo difícil contra o São Paulo e um grande teste para o técnico Tite, que na primeira partida a gente foi bem aquém das expectativas. Tomara que nessa a gente consiga mostrar um futebol melhor, até porque a nação rubro-negra ela merece. E merece não sofrer tanto quanto sofremos no último jogo. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus. Até a próxima e fui!